Vamos falar um pouquinho sobre todas as investigações, né, que aconteceram nos últimos dias e nas últimas semanas envolvendo aquele surto que foi registrado dentro do Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória. Ontem, né, uma nova coletiva de imprensa da Secretaria de Estado da Saúde bateu o martelo de que a causa da maioria das contaminações se deu pelo fungo histoplasma, mas essa é uma conversa para o especialista. Rodrigo Ribeiro Rodrigues, ele é diretor do Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo, o LACEN, quem coordenou todos esses trabalhos de pesquisa, de investigação do que estava causando a contaminação entre os funcionários, acompanhantes de pacientes e tudo mais. E é o nosso convidado de agora, doutor Rodrigo, bom dia. Bom dia, Fernanda. Muito bom falar com você aqui. Eu é que agradeço. Me conta um pouquinho mais, como foram essas semanas aí em busca de uma causa, né? Na verdade, o LACEN ele foi acionado juntamente com a Secretaria de Saúde, né? Logo no início da semana retrasada, na verdade, né? Já passaram-se 3 semanas, nem parece, mas o tempo voou. E que existia uma suspeita de uma pneumonia, um surto de pneumonia de origem desconhecida no Hospital Santa Rita. Então, nós iniciamos as nossas investigações considerando todas as possíveis hipóteses, né? Como a gente tinha uma causa que não era muito bem definida, vai para a mesa uma gama de opções que podem estar, de fato, causando aquele surto. Então, nós consideramos desde agentes físico-químicos, né, que pode ser radiação, produtos químicos, voláteis e outros materiais que podem levar a um quadro de pneumonia. E, é claro, passando pelos que são mais tradicionalmente investigados pelo LACEN, que são patógenos, né, normalmente infecciosos. Então, a gente tem como linha de pesquisa inicial eram os vírus, os fungos e as bactérias. Os vírus, nós testamos basicamente todos os casos que até então eram suspeitos, estavam internados ou sendo atendidos em um ambulatório, com aquela gama que a gente faz normalmente, né, em investigações para vírus respiratórios, que são inicialmente 6 vírus, depois a gente amplia para mais 18 e depois a gente vai para mais 295. E o que nós percebemos... Alô? Tô te ouvindo. A gente teve um pico de internet aqui no estúdio, perdi o meu entrevistado, mas que já foi localizado. Vamos tentar conversar novamente então com o Rodrigo Ribeiro Rodrigues. Ele é diretor do Laboratório Central de Saúde Pública aqui do Espírito Santo, é o LACEN, ligado à Secretaria de Estado da Saúde. E a gente está falando um pouco mais sobre o caso Santa Rita, o fungo que causou o surto. Ei, Rodrigo, estou de volta contigo. Ei, Fernanda. Vamos lá. Eu consegui te ouvir bem, né? Até o momento que você falava que a missão era identificar a causa. Tínhamos vírus, fungos e bactérias. E aí o sistema começou a rodar, não é isso? Isso. Vamos lá, então. Então, a gente, dentre os patógenos que a gente tinha em consideração, obviamente a gente tinha que considerar fungo, bactéria e vírus, né? Vírus porque é uma coisa que ocorre com maior frequência. E a gente já faz esse diagnóstico com frequência aqui, rotineiramente no LACEN. Então, para que fosse excluído a possibilidade de vírus, nós testamos a amostra dos pacientes que estavam internados e aqueles sendo atendidos ambulatorialmente para os 6 mais comuns, né, que é SARS-CoV, o vírus sincicial respiratório, influenza A, influenza B, metapneumo e rinovírus. Como eles eram negativos para esses vírus, nós testamos mais 18 num painel ampliado, continuaram negativos e nós fizemos, então, uma busca utilizando uma técnica chamada metagenômica, que nós testamos para 295 outros patógenos associados com infecções pulmonares. Bom, como o vírus ele começou a ser excluído desse cenário, nós concentramos, então, nossos esforços nas bactérias e fungos. E para isso nós lançamos mão de um arsenal de metodologias. Foram feitas exames microscópicos diretos em amostras coletadas, foram colocados em cultura para ver se crescia ou fungo ou bactéria, foram submetidos à biologia molecular e, por fim, nós ampliamos com o envio de algumas amostras para se fazer uma sorologia na Fiocruz. É importante dizer que essa sorologia não foi feita no LACEN, porque nós estamos em processo de aquisição desses reagentes que haviam acabado e, às vezes, o processo licitatório
ele é um pouco moroso, né? Então, mas a gente tem isso para fazer no estado. Uhum. E também continuamos com a pesquisa na metagenômica. Foi quando nós descobrimos que, na verdade, existiam dois problemas. Existiu o surto, que foi provocado por esse fungo, que é o Histoplasma capsulatum, e nós descobrimos também que dois servidores, né, dois profissionais de saúde do hospital também portavam uma infecção por uma bactéria, que era, na verdade, a Burkholderia cepacia, que foi uma bactéria que foi identificada inicialmente num exame de uma água, né, oriunda de um bebedouro localizado na sala de repouso da enfermagem. Uhum. Então, isso explicou algumas questões para a gente. Por exemplo, o fato de uma profissional de saúde apresentar um quadro mais grave, estar internada na UTI, que não era compatível totalmente com o caso da histoplasma, né, do histoplasma capsulatum em um paciente saudável, ele começou a ficar um pouco mais fácil de ser compreendido, porque essa bactéria, normalmente, ela provoca um surto de pneumonia mais grave. Então, assim, foi uma construção de uma história de investigação muito complexa, porque, na verdade, eram, né, mais de 100 casos suspeitos, que foram, cada um deles, colocados dentro de um contexto epidemiológico, quando estiveram no hospital, qual foi o local que eles estiveram, as amostras daqueles que foram colhidas inicialmente foram processadas. Lembrando que é uma doença que ela é de difícil diagnóstico inicialmente, porque por se tratar de um fungo, você não tem, em pacientes saudáveis, pelo menos, a produção de antígenos que podem ser facilmente detectados, né? Então, o antígeno é aquela coisa que os patógenos produzem que nós podemos usar em diagnóstico para detectar. Então, nós lançamos mão de métodos indiretos. Nós buscamos a presença de anticorpos que são produzidos contra esse fungo, né, pelo paciente. A defesa, né? É claro, exatamente. E aí, para que nós pudéssemos, então, dizer o seguinte, olha, esse paciente, ele adquiriu essa infecção nesse surto, nós buscamos um mecanismo, um fenômeno, né, que nas investigações laboratoriais a gente usa muito, chamado soroconversão. O paciente, ele na primeira amostra, negativo para qualquer doença, e numa segunda amostra colhida alguns dias depois, no caso foi em torno de 7 a 10 dias de diferença entre a primeira e a segunda coleta, esse paciente agora apresenta a produção de anticorpos, o que indica que ele foi contaminado ou infectado por esse patógeno num tempo muito curto, né, antes dessa coleta, que justamente coincide com o início do surto que foi detectado no Santa Rita. Uhum. Rodrigo, em algum momento, eu sei que você é muito experiente nisso, né? Você chegou a pensar que era algo que vocês não conheciam? Não, claro. Inclusive, uma das nossas hipóteses é que por que não estava amplificando nos painéis virais? Por que a gente não estava conseguindo detectar nos métodos mais comuns? É porque se tratava de algo que não era muito usual, não era muito comum. Uhum. Inclusive, isso foi um dos grandes motivadores para que nós tentássemos uma investigação utilizando esse painel de metagenômica, né? Que é uma ferramenta que nos permite identificar uma gama, né? São 295 patógenos distintos, né? Associados com doenças pulmonares. Então, quando a gente lança a mão de uma ferramenta como essa, e aí é importante dizer que nós temos essa ferramenta disponível no LACEN, que é, na verdade, fruto do desenvolvimento que nós alcançamos durante a pandemia. Então, hoje nós temos um ferramental tecnológico que permite que nós consigamos identificar aquilo que é rotineiro, aquilo que não é muito comum e até mesmo patógenos que podem ser não usuais no país. E nós tínhamos ainda uma outra camada de investigação que nós não precisamos lançar a mão, que era através de um sequenciamento bem mais amplo, utilizando outros marcadores que a gente pudesse, então, tentar identificar esse patógeno se nós não tivéssemos conseguido fazer isso com as camadas anteriores. No caso do histoplasma, nós conseguimos confirmar através do exame sorológico e no caso da Burkholderia, com o exame que foi feito, que é a metagenômica.
É. Ô, Rodrigo, agora é mais fácil de tentar rastrear por onde isso entrou, né? Porque ele está ligado diretamente ao pombo ou ao morcego, não é? Da região? Na verdade, agora a investigação ela é uma investigação que volta, né, para a vigilância sanitária e epidemiológica. Eles vão agora tentar fazer um rastreio por onde provavelmente esse patógeno ele foi introduzido, né, no ambiente hospitalar. Existem algumas hipóteses, pode ter sido oriundo de algum momento durante uma obra de reforma. O fungo aqui no estado do Espírito Santo, ele não é raro, né? Existem vários episódios já diagnosticados por nós e inclusive parte, né, do nosso rol de análises fazer culturas para histoplasma. Histoplasma, ela normalmente ela vai acontecer associada a fezes de pássaros, né, e fezes de morcegos. Então, onde você encontra normalmente esse depósito, né, dessas fezes? Ou embaixo de telhados, ou em vãos, muito comum às vezes em vão de ponte, né, cavernas, grutas, locais às vezes um porão abandonado, uma casa abandonada, alguma coisa desse gênero que seja um abrigo para esses animais. E ali, obviamente, estabelecendo-se um ninho, né, uma colônia desses morcegos, ou um ninho desses pássaros, você vai ter uma coleção dessas fezes, que é um substrato importante para o crescimento desse fungo. Então, aqui no estado, a gente já participou de algumas identificações, alguns casos até bem interessantes. Recentemente, nós tivemos um caso de 2 irmãs que eram agricultoras, trabalhavam com cultivo de gengibre e que estocavam esse gengibre colhido em um determinado local que tinha, de fato, né, um ninho de morcego, e aí houve uma infecção dessas 2 irmãs. Mas isso é uma coisa que acontece no Espírito Santo, não só no estado, não só ali na região do Santa Rita. Isso é possível de acontecer em qualquer outro lugar onde exista, de fato, esses animais. Eu soube também de um caso de 2 pesquisadores que estavam numa caverna. Sim, existem vários relatos, Brasil afora, na verdade, de pessoas, né, são os espeleólogos, né, que normalmente fazem isso, ou cientificamente ou por esporte. E eu, durante a minha formação, durante a minha adolescência, início da minha vida adulta, eu era espeleólogo em Minas. Então eu frequentei muita caverna e alguns amigos, inclusive, eles positivaram para histoplasma. Faz um tratamento um pouco longo, mas cura. E no caso da bactéria do bebedouro? No caso da bactéria do bebedouro, é uma bactéria que ocorre em ambiente hospitalar. Ela não é uma bactéria desconhecida, né, desses ambientes. Ela é uma bactéria oportunista, é um patógeno oportunista e muito associado à infecção hospitalar. E a transmissão dela normalmente é feita através de contato direto ou indireto entre pessoas, né? Ou você tem esse contágio. Uma pessoa infectada, ao conversar ou ao tocar alguém, pode levar essa contaminação, ou através de contato com superfícies, né? Também é uma outra forma de contato. E, no caso em questão, nós encontramos um bebedouro que estava contaminado por essa bactéria, que exatamente é uma das formas mais comuns, que é através da ingestão de água contaminada, né? E isso foi encontrado exatamente ali no Santa Rita. É claro que, aparentemente, trata-se de um ponto isolado, foi só nesse bebedouro que foi encontrado, e que, com certeza, é de fácil resolução através de um processo de limpeza mais profundo, ou até mesmo troca do equipamento se for necessário. Entendido. Caso encerrado, então, Rodrigo? O LACEN aqui, ele encerra na atuação. Lógico, nós vamos continuar monitorando os pacientes, vamos estar contribuindo com o diagnóstico daqueles que ainda estão sendo examinados pelo Santa Rita e porventura, de novos casos que possam surgir no contexto desse surto. E seguimos aqui no LACEN com a nossa rotina diária, né, de prestar o serviço de vigilância laboratorial a todo o sistema de saúde, né, não só do Estado do Espírito Santo, mas também, algumas vezes, em auxílio a outros estados, o que é normal para os LACENs. Te agradeço pela entrevista, viu, Rodrigo? Bom trabalho aí. Obrigado, Fernando. Um bom dia para você e para todos os ouvintes da Rede Gazeta e da CBN. Bom dia, bom trabalho para vocês. Obrigado.